Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos mais a uma palestra. Vamos refletir um pouquinho sobre o nosso Pai Celeste, sobre as suas verdades espirituais, sobre o nosso Mestre Jesus. O tema de hoje é fazer o bem sem ostentação. Como é de costume, a gente vai começar com uma prece. Então, vamos todos aquietar nossos corações, nos conectarmos com o nosso Pai Celeste querido, que tanto nos ama, com o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, pedindo que abençoe o tema de hoje, que possamos ter entendimento para conseguir compreender as suas verdades. Que o tema de hoje, que as explanações que aqui fizermos, possa ser útil para muitas pessoas, possa nos fazer refletir e que faça de nós pessoas melhores. Que assim seja. Bom, gente, fazer o bem sem ostentação. O que será que isso significa? Bom, vamos primeiro começar falando de evolução espiritual. O que seria evolução espiritual? É simplesmente a parte mais importante do que nós viemos fazer aqui na Terra. Todos nós viemos aqui para aprender, para nos desenvolvermos, para crescermos espiritualmente, para nos aproximarmos cada vez mais do nosso Mestre Jesus. O nosso Pai Celeste nos criou sempre simples e ignorantes, para que, pelos nossos próprios méritos, a gente conseguisse aprender, evoluir, crescer e escolher sempre o caminho do bem. Então, o tema de hoje, quando fala assim, fazer o bem sem ostentação, significa o que é ostentar, né? Acontece que a gente vive aqui neste planeta como se essa nossa vida fosse a parte mais importante de tudo, que a nossa vida material é o mais importante. Nós fôssemos só tivéssemos essa vida aqui. E, na verdade, não é bem assim. Nós temos um grande apego material quando a gente vive aqui. A gente quer sempre mais. Esse apego material, o que é esse apego? É você dar mais importância às coisas materiais, às coisas que você quer obter, seja uma casa, um carro. Só que são necessidades infindáveis. Porque às vezes a gente consegue a casa e fala assim, eu quero uma casa perto de um ponto de ônibus para que eu possa pegar meu ônibus e sair para o trabalho. Aí você consegue. Aí você começa para a segunda etapa. Ah, eu preciso ter um carro. Isso é útil, isso é louvável, você tem que batalhar pelas coisas que você deseja, sim, isso não é problema, não é que seja errado. Aí você consegue o seu carrinho e fala, que bom, eu não preciso mais do ônibus. Aí você começa, mas eu preciso de uma casa mais confortável. E você luta, batalha, consegue a casa mais confortável, né? Falei, puxa, mas eu preciso agora de um carro melhor, o meu carro é muito simplesinho já, né? Eu preciso de um carro mais potente. E você batalha, batalha, batalha. Tudo bem se sua vida não se resumisse somente a esses bens materiais, sejam carros, sejam roupas, seja dinheiro em conta, seja o que for, confortos excessivos, aí sim começa a ficar perigoso. Quando a gente obtém o necessário para a nossa vida aqui, é um ponto. Quando a gente começa a exagerar, aí já é outro ponto. Então, muitas vezes, a gente vive aquela loucura de obter, 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 e a gente não consegue nem viver. E às vezes nem curtir o que obteve. A gente começa a querer olhar para frente e procurar cada vez mais. Então a gente está fazendo o quê? A gente está vivendo no futuro. A gente não vive nem o presente. A gente não curte aquilo que a gente conseguiu, né, obter. E isso é um problema, sim. Isso é um problema sério. Aí a gente fica pensando assim, puxa vida, mas o que, que eu posso fazer para mudar isso então? O que, que é esperado de mim? Será que é só isso que a gente vive? Qual que será a nossa vida verdadeira? Pois eu digo a vocês, e não sou só eu que estou dizendo, estou baseando no que Jesus nos disse, a nossa vida verdadeira é a nossa vida espiritual. É? Aí vai perguntar assim, mas por quê? Márcia, por que será que ela é essa é a vida verdadeira? Porque enquanto espíritos nós somos imortais, ou seja, fomos criados pelo nosso Pai Celeste com muito amor e nós não temos fim.
não existe morte para nós. O que perece, na verdade, é esse corpo de carne que a gente tem aqui. Esse corpo, ele tem uma duração limitada, mas nós viemos aqui muitas e muitas vezes com novos corpos para continuar aprendendo. E tudo aquilo que a gente aprende, o espírito nunca perde. Cada aprendizado nosso é sempre somado. Por isso que a gente evolui. Então a gente tem que se olhar como espírito, espírito com corpo de carne, vivendo aqui na Terra com as coisas materiais que a gente precisa, mas conectados sempre com o Pai Celestial, sempre com o nosso Mestre Jesus. Isso é de extrema importância, a gente não pode esquecer disso. Então, como seres espirituais, a gente sempre costuma uma frase que nós espíritas falamos bastante. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, jamais a vida material pode suplantar a vida espiritual, ela não pode ser mais importante que isso. Então, vamos lá. E nós somos estimulados, né, por nosso Pai Celeste, por Jesus, a viver a lei de amor. Jesus deixou aqui com a gente, se a gente olhar o Novo Testamento, se a gente olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras da codificação espírita, né, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, né, a Gênese, o céu e o inferno, a gente é ensinado sempre a buscar essa lei de amor. E o que é a lei de amor? É amar a todas as pessoas indistintamente. E nisso a gente entra na lei de caridade. Está dentro dessa lei de amor. O que é a caridade? É a gente fazer o bem. Agora, fazer o bem sem fazer alarde. Por isso que a gente diz que é fazer o bem sem ostentação, que é o tema de hoje. E esse assunto, esse tema, né, que eu estou falando com vocês, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. E o título é assim: não sai da vossa mão esquerda o que dá à vossa mão direita. Então vamos entender melhor, né? Que mensagem é essa? Como é que a gente pratica essa verdadeira caridade? Como é que a gente faz o verdadeiro bem? É sem ostentar. É sem ficar se gloriando por aquilo que a gente fez. E a parte importante disso é a gente entender, porque para fazer o bem ou fazer a beneficência, como a gente pode falar, tem a beneficência modesta, que é o que Deus deseja que nós façamos, é o que o nosso Pai Celeste deseja de nós, é o que Jesus nos ensinou a fazer. É diferente do simulacro da beneficência. O que é esse simulacro? A própria palavra já diz, é uma falsa beneficência, né? Então, assim, enquanto na beneficência modesta a gente pratica aquele bem pelo simples desejo de ajudar aquele irmão, aquele próximo que está em dificuldades, quando a gente faz o simulacro da beneficência, a gente faz uma coisa falsa, porque, na verdade, a gente quer chamar a atenção para nós mesmos. Então, Deus até fala, ok, se você faz o bem e faz alarde dele, né, olha, eu ajudei aquela pessoa, eu ajudo aquela instituição. Aí, todo mês eu faço doações de alimentos ou de dinheiro, ou seja o que for. E quando você faz propaganda desse bem, assim, o que você está ganhando em troca? Talvez você ganhe do povo aqui na Terra, das pessoas a quem você está falando isso, você ganha até o respeito. Nossa, que bacana, essa pessoa faz o bem. Né? Mas assim, para Deus não é isso que Ele quer, porque de coração você está fazendo aquilo para você ser visto como uma pessoa melhor. Então você está se vendendo. Né? E o que Deus quer é que a gente faça o bem pelo simples fato de você querer o bem da outra pessoa, de você querer ajudar, querer diminuir o sofrimento daquela pessoa. Então Ele quer esse coração puro. Essa é a beneficência modesta, não é a gente se engrandecer com o que a gente está fazendo. Até porque o que a gente faz é uma obrigação nossa. Olhar um pelos outros, ajudar uns aos outros, é o que Deus nos espera na verdadeira lei de caridade, na verdadeira lei de amor. E é isso que a gente precisa praticar. É aí que está o erro, porque muitas vezes nós, sem querer, a gente acaba, e às vezes a pessoa tem até boa intenção, mas a pessoa fica tão orgulhosa de si que fala assim, eu ajudo, eu faço. Olha que legal. Tá vendo como eu sou uma pessoa bacana? Tá vendo como eu tento ser uma pessoa boa? Eu ajudo os outros.
E isso a gente está se eivando de orgulho. E orgulho não é um sentimento bom para quem quer se conectar verdadeiramente com o nosso Pai Celeste. Ele quer humildade. Jesus, quando veio aqui, foi o maior ser que já fez, o ser mais puro, que já andou sobre esse planeta. E ele tratou a todos com humildade. Ele serviu a todos. Né? Então, ele nos ensinou que a verdadeira lei é servir sempre ao próximo, com toda a majestade de Jesus, o espírito puro que ele era. Ele veio aqui e nos ensinou pelo exemplo. E o que ele queria de nós? Que nós fizéssemos a mesma coisa, que nós ajudássemos o outro, porque porque o mal do outro nos faz mal. Não que nos ajudar o outro para depois, inclusive, ficar cobrando dele dívida de gratidão. Olha, eu fiz por você aquela vez. E aí, você vai ser grato? Gratidão é uma palavra engraçada. Que gratidão é uma coisa que nós devemos sentir. Se alguém me faz um bem, se alguém ainda me ajuda no momento de dificuldade, eu tenho que ser grata, sim, seguindo a lei de Deus, segundo a lei de Jesus. Grata àquela pessoa que me ajudou no momento difícil. Então, gratidão é uma coisa que eu exijo de mim mesmo. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que viver sempre com a gratidão, sempre sendo grato. Agora, quando eu faço bem ao próximo, eu jamais posso exigir dessa pessoa a gratidão. Não, ela tem que ser grata. Ela tem que ser grata a mim. Isso é orgulho. Isso é, né? E você está sendo de uma forma egoísta e às vezes você acaba até humilhando a pessoa. Porque a pessoa recebe aquela ajuda e você fala, eu te ajudei. Você sabe, se não fosse eu, tava lascada aquela pessoa ali. Não ia ter jeito. Fui eu que fiz a diferença na vida daquela pessoa. Imagina, Jesus nunca falou assim por ninguém. E Jesus fez a diferença na vida de cada pessoa. E não precisou fazer alarde disso. E é isso que ele deseja de nós. Nós somos imperfeitos. A gente, às vezes, se orgulha de não fazer o mal. Mas não fazer o mal é a nossa obrigação. E fazer o bem também é a nossa obrigação. Não basta só não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem. É isso que nos torna pessoas melhores, espíritos melhores, dignos, inclusive, de encontrar Jesus face a face um dia. A gente tem sempre que buscar esse tipo de informação, sabe? Faz muita diferença. A gente fica sempre julgando as pessoas, né? Porque a pessoa é ingrata. Esse problema de ingratidão é dela, não é nosso, né? Se ela foi ingrata por alguma coisa, você não tem que se preocupar com isso. Preocupe-se se você foi ingrato. Aí sim, aí é diferente, né? Então, uma coisa que tem que ter em mente. Quem pratica caridade, a verdadeira lei de amor, sempre se põe em segundo plano. O objetivo, ou a parte principal da situação, é a pessoa que sofre, ou o beneficiado. Então, a gente tem sempre que fazer o possível para que aquela pessoa consiga superar o problema em que ela estiver. É sempre assim, não pode ser diferente disso. E muitas vezes, a gente faz o contrário. A gente se coloca como salvador da pátria, aquele que está ajudando alguém. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Então, a gente tem sempre que pensar nessa parte. Sempre se colocar dessa forma. Tem coisas que a gente às vezes esquece, né? Quando a gente fala de beneficência, ela tem uma parte, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 13, que fala do duplo mérito da beneficência. O que seria o duplo mérito? É você fazer o bem, praticar essa caridade de ajudar a pessoa, né? E cuidando principalmente para não humilhar a pessoa que foi beneficiada. A gente tem sempre que ter o cuidado de proteger. Você ajudou porque você quis. Você não pode deixar que aquela pessoa se sinta diminuída perante você, por exemplo, porque você fez, né, a sua parte. Você fez o que deveria ser feito. Então, muitas vezes, a gente faz isso de uma forma sutil. Né? Você ajuda de uma forma sutil. E a gente não está falando só da caridade material, ou seja, ajudar com objetos, com dinheiro, com alimentos. A gente fala muitas vezes da caridade moral, que é justamente você dar um alento à pessoa, conversar, entender uma palavra. Às vezes as pessoas estão muito mais carentes de palavras, de serem ouvidas, do que propriamente, né, do bem material mesmo.
Vejamos nossos irmãos que são moradores de rua, por exemplo. Na verdade, essas pessoas se sentem invisíveis, porque as pessoas passam por ali, por eles, e não falam com eles, não dão bom dia, simplesmente estão ali como se eles não existissem. A partir do momento que chega algum abençoado e os trata como ser humanos, como filhos de Deus, como pessoas que estão com um problema assim e que merecem toda a atenção e dão uma palavra de carinho, eles se sentem tão bem e eles se tornam verdadeiros amigos dessas pessoas, eles admiram essas pessoas porque, nossa, me viu como uma pessoa diferente. Porque é muito triste você ser invisível. É muito triste que as pessoas não entendam, né, assim, que passem por você e simplesmente te ignorem. Essa é a maior falta de amor, ser ignorado, e ninguém merece isso. Então, isso que é bem importante. E quando a gente for ajudar uma pessoa dessa, ou qualquer outra pessoa que precisa de ajuda, às vezes é uma pessoa do nosso convívio que está passando por dificuldades, e às vezes não dificuldades materiais, mas está passando sim por dificuldades sentimentais, espirituais, que seja. Não custa que a gente sempre se ponha, né, para ajudar essa pessoa, sempre se ponha no lugar dela, converse com ela, veja de que forma pode orientar, estude junto. Falei, puxa vida, vamos tentar fazer juntos o estudo do Evangelho? Será que isso ia te ajudar? Nossa, e começa a conversar com a pessoa e ela tira as próprias condições. Olha que bacana, eu não entendi isso. Puxa, você conseguiu entender a parte do Evangelho muito bem. Sabe que até você me ensinou uma coisa que eu não tinha percebido ainda? Você começa a auxiliar essa pessoa para que ela própria descubra e ela própria saiba que é capaz e ela própria possa fazer, né, tomar as rédeas de sua vida por si própria e ela possa caminhar com as suas próprias pernas, sem precisar, né, estar sempre dependendo de alguém. Ou seja, essa é a verdadeira caridade. É assim que a gente ajuda. É assim que Deus nos espera de nós. Que a gente sempre faça o bem sem ostentar. Eu não preciso me engrandecer perante uma pessoa que precisa de ajuda. Isso é até crueldade. É até porque, se você faz o bem para que as outras pessoas vejam, tudo bem, você fez dessa forma, você já obteve o teu mérito. Não sabemos se esse mérito vai ser válido no mundo espiritual. Não sabemos, não. Sabemos que não vai ser, né? Porque para Deus, o que vale é o coração puro. É você ter feito o bem do seu próprio coração. Não pensando em você, não pensando que você ia evoluir, não pensando que você se tornar um espírito melhor. Não. Fazer o bem porque você queria que aquela pessoa se tornasse uma pessoa melhor. Você queria que aquela pessoa fosse mais assim, feliz. E esse é o nosso objetivo. Que possamos sempre, meus irmãos, fazer esse bem sem ostentação. Que possamos sempre ajudar o próximo, ajudar os nossos irmãos aqui de caminhada, nesse planeta, seja quem for, mas de forma mais pura, para que tentando diminuir o sofrimento dele. E que de outra forma possamos ser gratos, sim, por poder conhecermos um pouco mais do Evangelho do Cristo. Por que não dividi-lo com aqueles que ainda estão tendo a oportunidade de conhecer, que ainda não conhecem plenamente, ou que não conhecem nada? É isso que o nosso Pai Celeste espera de nós. É isso que Jesus sempre esperou de nós. É assim que a gente deve batalhar, lutar, e é assim que a gente caminha para a nossa evolução espiritual. Bem, gente, essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Eu agradeço a atenção de todos e gostaria de encerrar com uma prece, para que a gente possa meditar sobre o tema de hoje e encontrar uma forma de aplicar no nosso dia a dia. Vamos lá? Amado Pai Celestial, amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, imensamente por Sua presença em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pelo conhecimento do Espiritismo, nosso Consolador prometido. Que possamos sempre, Senhor, viver o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Que possamos estar conectados com o nosso Pai Celeste. E que possamos fazer a diferença nesse mundo, sim. Acalentando os nossos irmãos adoecidos, sofridos. Que possamos, de alguma forma, diminuir esse sofrimento. E assim, Pai, possamos caminhar a passos largos rumo à nossa evolução espiritual. Que assim seja. Obrigada a todos vocês. Estamos aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Jesus esteja em seus corações.